In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bem, como dito, uma pequena conferência sobre a prática do amor ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que diz respeito à importância do amor ao Espírito Santo, isso nasce do primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. O Espírito Santo sendo verdadeiro Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, lhe corresponde o amor que se deve a Deus. Mas vamos considerar aqui um aspecto muito importante da nossa obrigação de amar ao Espírito Santo. Uma das palavras mais profundas do Evangelho aos meus olhos é uma coisa que disse nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos analisar as palavras, palavra por palavra, dessa passagem evangélica. Sede perfeitos. O imperativo do verbo ser. É uma ordem, é um mandato. Não é se vocês fossem, poderia ser que senão, sede perfeitos. É um mandamento, é uma ordem que nos dá nosso Senhor Jesus Cristo. Isso liga a outra passagem evangélica, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, no Evangelho de São João, capítulo 14, quem me ama, observa os meus mandamentos. Se nós juntamos essas duas ideias, seria, tanto mais perfeitos vamos ser, quanto mais diligentemente procuremos amar a nosso Senhor Jesus Cristo e cumprir os seus mandamentos. Uma coisa leva a outra. Se eu quero ser perfeito, assim como o Pai Celestial é perfeito, olha o exemplo da nossa perfeição. Não é um anjo, não é um grande santo, senão é a perfeição própria do Pai Eterno. Esse é o exemplo que nos põe nosso Senhor Jesus Cristo. Uma perfeição grandíssima. E é o que Ele nos propõe. Ele jamais poderia propor uma coisa que não fosse do nosso alcance. Portanto, está sim do nosso alcance. E todo aquele que ama nosso Senhor Jesus Cristo observa os seus mandamentos. Portanto, nós devemos sim procurar de toda maneira ser perfeitos. Alguns podem dizer, mas nosso Senhor Jesus Cristo pôde ter dito isso somente aos apóstolos que estavam mais próximos dele. Negativo. No mesmo Sermão da Montanha, quando começa aquele sermão, o primeiro versículo do capítulo 5 é assim: ao ver as multidões, subiu Jesus na montanha, sentando-se, acercaram-se os discípulos e, abrindo a boca, começou a ensinar-lhes assim. Aí vem as bem-aventuranças e todo o Sermão da Montanha. Mas vindo as multidões, homens, mulheres, pais, mães de família, crianças, rico, pobre, velho, novo, toda a multidão escutou aquele mandamento. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Nosso Senhor Jesus Cristo, em outras ocasiões, deu algumas ordens, deu alguns mandamentos que eram de caráter pessoal. Por exemplo, quando disse a São Pedro, confirma os teus irmãos. Aquilo, enquanto sucessor de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto sumo pontífice, assim como todos os seus sucessores, confirmaram os seus irmãos, mas é para uma determinada parte da igreja, que são os sumos pontífices. De feito, muitos confirmaram os seus irmãos, mas não todos estavam obrigados e destinados a isso. Ou, por exemplo, quando nosso Senhor disse ao jovem rico, vende tudo que tens e me segue. O jovem rico não fez aquilo, infelizmente, para infelicidade dele, mas muitos fizeram isso. Muitos escutaram essa. De feito, na vida de Santo Antão, a sua conversão foi por isso, escutando o Evangelho que se rezava na missa, vende tudo que tens e me segue. Assim foi como se converteu Santo Antão.
Mas nem todos estão chamados a isso. Nem todos são chamados a isso. Ou, por exemplo, ide predicar o Evangelho, quando disse nosso Senhor Jesus Cristo, logo de ressuscitado a todos os apóstolos. Todos nós estamos obrigados a uma certa pregação do Evangelho com os nossos exemplos, mas o ensinamento está destinado a uma certa parte da igreja, que é a igreja docente, não a igreja discente. A igreja aqui, a parte da igreja que está destinada a ensinar aqueles que estão destinados a aprender. Não é assim com esse sede perfeitos. É para todos os estados de vida que estavam escutando aquele sermão da montanha. Então, a obrigação de ser perfeitos é de todos. Todos estamos chamados à perfeição. Como entra o Espírito Santo nesse nosso trabalho de santificação? A obra santificadora do Espírito Santo. Por uma muito conveniente apropriação, se diz que Deus Pai tem o título de Criador, Deus Filho o título de Redentor e Deus Espírito Santo o título de Santificador. Por que eu digo que é uma conveniente apropriação? Porque todas as ações da Santíssima Trindade, fora dela, como é a criação, a redenção, a santificação, tudo que a Santíssima Trindade faz fora de si mesma, as três pessoas da Santíssima Trindade estão atuando juntas. Todos criam, todos redimem, todos santificam, todos os três. Mas para uma apropriação, porque nós temos, obviamente, um entendimento humano que é limitado, então a Sagrada Teologia faz uma apropriação e divide esses três grandes atos da Santíssima Trindade. A criação, a redenção e a santificação. A santificação é a própria e a adaptada ao Espírito Santo, ao Santo Espírito de Deus. Muito bem. O que diz respeito à atuação do Espírito Santo em nós, a teologia explica muito bem. Mas como essa conferência está falando da prática do amor ao Espírito Santo, vamos falar do o que corresponde a nós, o que nós devemos fazer. Como vamos secundar as inspirações do Espírito Santo. Pois bem, o que devemos fazer tem o seu aspecto negativo e o seu aspecto positivo. O aspecto negativo da prática do amor ao Espírito Santo. Numa frase a gente resume: evitar tudo o que possa expulsar em nós e entristecer o Espírito Santo. Evitar tudo que possa expulsar em nós e entristecer ao Espírito Santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, São Paulo diz: não extingais o Espírito, não expulsem das almas. Como acontece que uma alma, tendo o Espírito Santo numa presença amorosa, como pode ser que essa alma já perca a presença amorosa do Espírito Santo, a catástrofe das catástrofes, o pecado mortal, a falta deliberada contra Deus em matéria grave. Que caia um raio agora e nos mate a todos antes que cometamos um pecado mortal. A gente deveria deixar que nos queimem vivos antes de cometer um pecado mortal. E vejam só como se comete isso como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma coisa que não tem importância alguma. Extingue em nossas almas o Espírito Santo. As consequências do pecado mortal, quais são? Nos tira a graça santificante, extingue em nossa presença amorosa do Espírito Santo. Por que eu digo a presença amorosa do Espírito Santo? Porque Deus está presente em todas as coisas, se chama a presença de imensidão, continuando a criação, dando sustento à criação, de forma tal que Deus está presente nessa imagem nas pedras, dando a existência àquilo. Mas a presença amorosa do Espírito Santo, como uma comunicação do seu sagrado amor, somente mediante a graça santificante em nossas almas, que é o que tira o pecado mortal. É um desastre terrível. Um desastre terrível. São João Bosco, que podia ver as almas e outras coisas sobrenaturais. Quantas vezes a gente lê na história da vida dele que ele via alguma criança, um dos seus meninos,
e enxergava um monstro em cima dos meninos, um verdadeiro monstro, um verdadeiro demônio. E aí ele sabia que a criança estava em pecado mortal. E vejam só a consequência máxima do pecado mortal, a condenação eterna. Condenação eterna. Ali a gente está vendo um lago bem grande. Imaginem que um passarinho, tomando gota por gota daquele lago, levasse para o Rio Grande do Sul. Quando ele terminasse de transportar todo o lago, a eternidade estaria começando. Estaria começando, não tem fim. E uma eternidade longe de Deus, com tormentos terríveis, por, se for o caso, por apenas uma falta grave. É a catástrofe das catástrofes. Não pode estar nas nossas vidas. Não pode estar, não pode estar. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, São Paulo diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Nós já vimos que o que extingue o Espírito Santo nas nossas almas é o pecado mortal. E o que entristece ao Espírito Santo é o pecado venial. Propriamente falando, o Espírito Santo não pode se entristecer. Ele é a mesma bem-aventurança, o santo dos santos. Mas, por uma metáfora, São Paulo demonstra que se ele pudesse se entristecer, ele se entristeceria pelos nossos pecados veniais. Pelos nossos pecados veniais. Muitas vezes, infelizmente, se toma o pecado venial como uma coisa habitual, que não tira a graça santificante e, portanto, eu não me pondero por causa disso e cometo. Tem uma consequência grandíssima e gravíssima o pecado venial. Que esteja falando do pecado venial, podemos perceber isso na Bíblia do Padre Matos Soares, onde ele põe entre parênteses a palavra com os vossos pecados. E fica assim a passagem do Efésios 4:30, não entristeçais com vossos pecados ao Santo Espírito de Deus. Os nossos pecados. Santa Teresa travou uma guerra muito grande contra o pecado venial, porque ela via que as pessoas cometiam com toda a indiferença. Eu sei que Deus não gosta disso, mas como não tira a graça santificante da minha alma, e eu quero fazer, e é bom, de uma maneira, falando é bom, eu vou fazer, mesmo sabendo que isso é uma coisa que desagrada a Deus. É o cúmulo da cara de pau. É o cúmulo da cara de pau. Como o Espírito Santo, santificador das nossas almas, vai se alegrar numa coisa assim? Impossível. Impossível. Antes a morte que mesmo o pecado venial. Antes a morte. Não há comparação entre o desagrado de Deus e todos os males que podem acontecer no mundo. Vejam só. Se nós pudéssemos escolher entre cometer um pecado venial, pequeníssimo, uma pequena mentirinha, e por meio desse pecado, desse pequeno pecado, as portas dos infernos se fechassem. As almas do purgatório se esgotassem. Todas as doenças, todas as lástimas, tudo de ruim no mundo acabasse por meio desse pecado venial. Eu não poderia escolher. Claro que não. Acaso a honra de Deus vale menos que as almas que se condenaram por culpa sua? Vale menos que as almas que estão no purgatório por culpa sua? A honra de Deus vale menos de que todos os padecimentos que a humanidade padece por culpa do pecado original? Óbvio que não. Óbvio que não. Então antes a morte, antes do pecado venial, a morte. Pois bem, o pecado venial freia o processo de santificação das nossas almas, porque vai apagando pouco a pouco, o Espírito Santo das nossas almas, porque o pecado venial prepara o caminho para o pecado mortal. Portanto, pecado mortal, fora. Pecado venial, fora. O que fica ainda? As imperfeições, porque nós podemos, é verdade que não podemos evitar as imperfeições indeliberadas, aquelas que não dependem da nossa vontade, mas há muitas imperfeições deliberadas que vão totalmente contra esse mandamento que estamos comentando de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede perfeitos como vosso Padre Celestial é perfeito. Sede perfeitos. Então, as imperfeições involuntárias que não dependem da nossa vontade, não podemos controlar isso. Temos uma natureza frágil, uma natureza caída. Isso acontece. Mas as imperfeições deliberadas têm que ser tiradas do caminho também. O que é uma imperfeição deliberada? Por exemplo,
eu posso fazer A e B. As duas são boas. A é mais difícil que B. Eu prefiro fazer a B porque é mais fácil. Também é boa, mas não me causa tanta dificuldade. Essa é a imperfeição. Porque a imperfeição está fora da linha do pecado venial. Inclusive, a imperfeição tem prêmio. Tem um prêmio, vai ter um prêmio eterno. Mas um prêmio muito menor de que se essa ação fosse mais perfeita. Por exemplo, um ato de caridade com imperfeição vai ter prêmio, mas menor do que poderia ter sido. Menor do que poderia ter sido. E como nosso Senhor Jesus Cristo nos manda a ser perfeitos, devemos procurar sempre o ato mais perfeito, o ato mais intenso. A consequência de não lutar contra as imperfeições também é o freio da nossa santificação. Fica ali. Chegou até ali e já não vamos mais ser perfeitos. E nós devemos procurar sempre a maior perfeição. E como procuramos a maior perfeição? Como se mede a perfeição? Qual a diferença? Ele é mais santo que aquele. A santidade, o grau de virtude, não se mede quantitativamente, senão qualitativamente. Não se mede com uma balança, se mede com um termômetro. Para aumentar, por exemplo, a virtude da caridade nas nossas almas, não serve ir jogando moedinhas do mesmo valor, senão cada vez um valor maior, um ato mais intenso cada vez. Como eu digo, como a gente faz para aumentar a temperatura de um termômetro, colocando várias coisas da mesma temperatura? Não. Basta com uma só coisa que aumente a temperatura, que vá crescendo, como se diz em teologia, que aumente o nosso grau de amor ou a outra virtude que a gente queira praticar. Cada vez o ato mais intenso. Assim se consegue a perfeição das nossas almas. Mas se nós tiramos o pecado mortal, tiramos o pecado venial, mas não damos importância à imperfeição, tchau, perfeição das nossas almas. É como se fosse um passarinho que estivesse preso a uma corrente. Ele não pode nem voar. Ele não tem força para levantar voo. Assim é o pecado mortal. O passarinho que esteja amarrado com uma corda, ele pode até conseguir voar um pouco, mas a corda pesa e ele volta. É a mesma coisa nas nossas almas, o pecado venial. A gente chega até um ponto, o pecado venial volta. Chega até outro ponto, o pecado venial volta. E a imperfeição é como se o pássaro tivesse amarrado com um barbante. O barbante não pesa, mas ele deixa chegar até uma altura. Vai até ali. Ele voa num círculo, mas não passa daquilo. Mesma coisa com as imperfeições. As imperfeições são uma barreira para o aperfeiçoamento das nossas almas. Então, para que sejamos perfeitos, essas três coisas têm que desaparecer nas nossas almas. Esse é o aspecto negativo da prática do amor ao Espírito Santo. Aspecto positivo da prática do amor ao Espírito Santo. Entre os meios positivos para amar ao Espírito Santo pode-se contar a invocação frequente. A invocação frequente. O Espírito Santo não vem se nós não o chamamos. E na Santa Liturgia nós temos 3 hinos, pelo menos 3, na liturgia, que são muito próprios para a invocação do Espírito Santo. O Veni Creator Spiritus, o Veni Sancte Spiritus e a sequência de Pentecostes. Tinha um grande teólogo do século passado, que infelizmente não viu os problemas do Vaticano II, o padre Antônio Roggio Marin, um dominicano. Ele dizia que essas orações a gente deveria saber de memória, não só para rezá-las, senão para saboreá-las. São obras maestras da liturgia que produzem em nós esse instinto de invocação ao Espírito Santo. Se não chamamos, ele não vem. Primeira disposição, então, a invocação do Espírito Santo. Segunda disposição, não negar as divinas inspirações do Espírito Santo. Eu vou ler um parágrafo desse mesmo padre Antônio Roggio Marin e logo comento. A fidelidade para com a graça, ou seja, para com as divinas inspirações do Espírito Santo, é o grande segredo da santidade. É inútil o que se faça, se falha este ponto básico e fundamental.
A alma que queira santificar-se de verdade há de permanecer atenta às moções internas do Espírito Santo, para não oferecer a menor resistência e secundá-las, com todos os casos, com a maior docilidade ao ato. A docilidade às inspirações do Espírito Santo. Mas nós podemos ser inspirados por 3 fontes. O Espírito Santo, bom, obviamente, e por 2 fontes ruins. A nossa natureza e Satanás. É muito fácil distinguir de onde vem a inspiração. Não precisa de diretor espiritual, basta um pouco de senso comum e senso de fé. Vamos do pior para o melhor. Satanás. A inspiração do demônio sempre nos leva a um pecado, por menor que seja. Por menor que seja. Falar mal da vizinha com aquela outra. Ou contar aquela mentira para escapar da bronca. Por menor que seja a mentira, e por maior também. Sempre que uma inspiração nos leve à tentação de um pecado, nós podemos colocar o selo da inspiração demoníaca, porque nos leva à aversão a Deus. As inspirações que vêm da nossa natureza caída são aquelas que indiretamente podem provocar uma tentação, provocar um pecado, mas diretamente são aquelas que promovem o nosso conforto. O corpo não pede sacrifícios para a salvação. Então, sempre a regalia do corpo, o descanso inútil, esse tipo de coisa provém da inspiração da nossa natureza caída. A inspiração do Espírito Santo, obviamente, são todas aquelas coisas que elevam as nossas almas. Um ato de humildade, por exemplo, querer ser considerado como o menor de todos, abrir a mão de um bem para fazer uma obra de caridade, todas essas coisas, quando o selo do Espírito Santo é a prática das virtudes cristãs. Sempre que nós estamos inclinados a uma prática prudente das virtudes, aí está o selo do Espírito Santo. Então não podemos negar as inspirações do Espírito Santo, porque também o Espírito Santo tem o seu amor próprio, como diz o Padre Antônio Marinho de uma maneira muito animosa. Se ele está nas nossas almas e vê que nós atendemos as inspirações do demônio, atendemos as inspirações da carne, da natureza, e as inspirações do Espírito Santo a gente nunca leva em conta, ele, com todo o direito do mundo, vira as costas e vai embora. Porque ele tem seu amor próprio. Ele que é o nosso santificador, a gente não leva ele em conta. Vocês não querem a minha atenção? Pois bem, até logo. E de feito ele faz isso. Muitas vezes pode acontecer que uma alma passe 40 anos, por exemplo, fazendo atos bons, mas remissos, assim, sem muita atenção às inspirações do Espírito Santo, e fica naquela mediocridade, sem avançar o seu processo de santificação. Quantas vezes a gente vê isso? Pois bem, a invocação frequente, não negar as inspirações do Espírito Santo, e a terceira disposição é deixar levar pelos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Eu acabo de dizer que o selo das inspirações do Espírito Santo é quando nos move à prática das virtudes cristãs. Mas o que acontece? Por mais que as virtudes sejam divinas, seja uma infusão divina nas nossas almas, quando as virtudes entram nas nossas almas, quando estamos em estado de graça, nós sempre as praticamos de uma maneira humana. Porque tem, como esse copo tem um formato, eu joguei dentro dele água e ele tomou a forma do copo. Se o copo fosse quadrado, a água estaria quadrada, se o copo fosse retangular, estaria retangular. O mesmo acontece com as virtudes. Elas adquirem uma característica humana quando entram nas nossas almas. O que devemos fazer é pedir ao Espírito Santo a atuação dos seus 7 dons. Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus. Pedir a atuação dos dons do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo transformam as virtudes que já praticamos de maneira imperfeita em virtudes divinas.
por exemplo. É como se as virtudes fossem um piano, nós somos uns aprendizes e o Espírito Santo é o artista. Se nós tocamos o piano, se nós praticamos a virtude, pode aparecer uma coisa boa, mas imperfeita e limitada. Com certeza a gente vai apertar uma tecla que esteja fora de ritmo e a gente vai desafinar. Quando o Espírito Santo toca o piano das nossas almas, aí é onde acontece a melhor das melodias. Porque é Ele atuando em nós. Ele atuando em nós. Como se a gente estivesse remando num barquinho. A gente remando é a nossa prática da virtude do Espírito Santo. A gente está indo para o norte, remando. Mas quando a gente coloca uma vela e sopra o vento do Espírito Santo, vamos muito mais rápido que se estivesse remando. Pedir os dons do Espírito Santo. É impossível alcançar a santidade se não pedimos a atuação dos dons do Espírito Santo. Porque nós temos os dons do Espírito Santo. Toda alma em graça tem todas as virtudes e todos os dons do Espírito Santo, mas como hábitos. E os hábitos devem ser atuados. Nós podemos procurar a atuação de todas as virtudes, absolutamente todas, mas a atuação dos dons do Espírito Santo depende única e exclusivamente dele. Única e exclusivamente do Espírito Santo. Quando ele vê que uma alma, com toda honradez, com todo o esforço que lhe corresponde, faz todas aquelas coisas que estão ao seu alcance para conseguir a atuação dos dons do Espírito Santo, aí quando ele vem e obra naquelas almas grandes coisas. Somente assim se explicam os grandes sacrifícios dos santos. Como comentávamos hoje no almoço, essas horas de confissão do Padre São João Maria Vianney. Aí estão os dons do Espírito Santo, a fortaleza para estar ali, prestando atenção em tudo que se lhe disse, prestando atenção se o conselho que ele está dando é bom, é conveniente, a fortaleza, a piedade que tinha o cura d'Ars, horas e horas e horas de oração, parecia um monge e era um simples pároco. Quais são as disposições para a atuação dos dons do Espírito Santo nas nossas almas? Como eu disse, nós não podemos apertar um botãozinho e começou a atuar. Não. Isso quem decide é o Espírito Santo nas nossas almas. O que nós devemos fazer é dispor as nossas almas. Quais são as disposições? Humildade profunda. Impossível qualquer atuação do Espírito Santo sem humildade. É a base da nossa casa espiritual. Toda casa tem uma base. Por mais bela que seja uma casa, se a base não é firme, vem abaixo. A base da nossa vida espiritual deve ser uma humildade profunda. Delicadeza com as graças conferidas pelo Espírito Santo. Fidelidade à graça. Porque por algo tem nome de graça. De graça. Então, ele se digna a nos dar a graça e nós não vamos ser fiéis a essa graça. É uma grande falta de educação com o Espírito Santo. A infidelidade à graça. Ele não tem obrigação nenhuma de dar sua graça. Obrigação nenhuma. Ele dá porque é bom. E muitas vezes nós rejeitamos porque somos ruins. Fidelidade à graça. Condição dispensável. Recolhimento. O Espírito Santo não gosta de barulho. O tempo inteiro com fone de ouvido, rádio ligado, barulho daqui, som dali. O Espírito Santo não fala no meio de barulho. O Espírito Santo fala no silêncio. Então, pelo menos vocês estão ainda no mundo. Espero que um dia saiam desse mundo e cheguem à glória eterna, mas vocês não podem simplesmente decidirem ir a uma casa religiosa. Muitos têm obrigações. E também não é a vocação de vocês. Estão no mundo, mas quanto menos mundo a gente tenha dentro de casa, por exemplo, mais recolhimento nas nossas almas vamos ter. Muitas vezes em casas cristãs a gente entra, pax uictomo et omnibus habitante buzineia. A gente escuta o rádio, ninguém está prestando atenção no que o rádio está falando, mas essas coisas entram e ficam no nosso subconsciente. Então, praticar o silêncio. O Espírito Santo não fala no meio de barulho. Vida de oração, óbvio. O Espírito Santo não vai vir se nós não pedimos. Mortificação dos nossos próprios gostos e caprichos, que muitas vezes nós, enganando a nossa própria consciência, dizemos aquilo é necessário, aquilo não é mentira. Nos enganamos a nós mesmos. Mentira. A mortificação dos nossos gostos,
coisas inúteis, coisas que são puro capricho. Perfeita pureza de corpo e alma. A pomba branca, imaculada, não pode pousar num ninho que esteja sujo. Verdade? Então, pureza de corpo e alma, condição indispensável para a atuação dos dons do Espírito Santo, desprendimento das coisas terrenas e afetuosa devoção à Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Sem ela não há graça que venha dos céus. Não pode vir de outro lugar. Por quê? Porque Deus quis assim. Ele transformou a sua Santa Mãe na comunicadora de todas as graças. Tudo o que vamos pedir a Deus, devemos pedir por Maria. Foi o caminho que Ele mesmo escolheu para vir até nós e nos redimir. E é o caminho que Ele deixou pronto para que nós possamos ir até Ele. São Paulo diz que somente Cristo é o medianeiro entre Deus e os homens, porém, aí já é um agregado da doutrina católica, porém, para chegar a Jesus, o caminho mais fácil, mais perfeito, mais curto e mais seguro é a Santíssima Virgem Maria, como vemos nas obras de São Luís Maria Grignon de Montfort. Essas são as disposições, mas em geral, quando o Espírito Santo vê que existe uma lealdade da alma para com as suas moções, ele de pouco a pouco vai transformando aquela alma em um verdadeiro santo, mas nós devemos ser leais ao Espírito Santo. E aí nos vamos transformar num São João da Cruz, numa Santa Teresa, num São Luís Rei de França, que jamais foi religioso, numa Santa Isabel de Hungria, que já era santa sendo mãe de família. A santidade está pronta para todos, sede perfeitos. Não somente os monges, padres e freiras estão chamados à santidade, todos. Aos meus olhos, a flor mais bela e suave do século passado se chama Maria Goretti, uma menina que foi martirizada aos 12 anos de idade. Santa Maria Goretti, a mãe dela foi a única mãe na história do mundo que viu a sua filha beatificada e canonizada. A mãe de São Luís Gonzaga viu seu filho beatificado, mas não viu canonizado. Existe uma grande diferença, porque o beato ainda não pode receber culto público, por exemplo, ser colocado no altar. O canonizado, sim. A mãe, Assunta Goretti, a mãe de Santa Goretti, Assunta Goretti viu a sua filha no altar. Olha a grande graça que ela teve. E essa menina, se a gente estudasse a história da vida dela, ela conseguiu sim a coroa do martírio. Mas toda a delicadeza que ela teve para com o Espírito Santo, tendo 12 anos, toda a tribulação que ela sofreu, terrível. Ela estava sendo perseguida por um rapaz de 20 anos. E ela sentia vergonha de falar isso para sua mãe, pobrezinha. Quanto que ela sofreu, até chegar ao seu Calvário e morrer como morreu, pela fé de Cristo, para manter a sua castidade. Uma menina de 12 anos, jamais foi freira, jamais, 12 anos. Todos estamos chamados à santidade, basta ser fiel à graça de Deus. Santa Teresinha, numa carta à sua irmã, dizia: vamos logo, pressa, vamos, que essa vida é muito curta e nós só temos ela. Imaginemos que Santa Teresinha está dizendo isso para nós. Nós só temos essa vida para conquistar o coração de Deus. Para conquistar o coração de Deus. Ele está de mãos abertas. Para entregar as graças, nós devemos esticar a nossa mão e pegar a graça do sagrado seio de Deus. Como última resolução, temos bem presente que a palavra instrui, a oração pede, mas o sacrifício paga. Sem sacrifício das nossas paixões, nós devemos vencê-las, porque temos uma natureza caída. Devemos elevá-la por meio do sacrifício, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente. Não confiemos muito nas nossas forças. Vamos pedir e pedir a graça de enxergar as inspirações do Espírito Santo e de atuá-las
Porque se nós enxergamos as inspirações do Espírito Santo, mas não a colocamos por obra, não, pior ainda, pior ainda. Vamos pedir então, por meio da Santíssima Virgem Maria, a graça de ser fiel ao Espírito Santo e amá-lo ardentemente. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.